Paz do Senhor. Hoje a palavra está no livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 1. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao teu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu servo mulher das filhas dos cananeus, no meio das quais eu habito. Amém? Nessa primeira parte aqui, o Senhor quer nos ensinar que quando Ele está na nossa vida, Ele vai nos abençoar de todas as maneiras. O que nós temos que fazer é andar como, vamos dar um exemplo assim, como Jesus tem nos ensinado na palavra, que Abraão, ele é o homem da fé. Abraão, ele tudo que Deus falava, ele fazia. Ele não dava um passo e não tomava uma decisão se não falasse com Deus primeiro. E quando Deus falava, ele não duvidava. Ele caminhava e fazia a vontade do Senhor. E aqui você vê nesse primeiro ponto, era Abraão já velho, adiantado de idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Então, não importa o que você está passando, não importa o que eu passo, o que é importante é nós aprendermos a adorar o Senhor e fazer a vontade dEle, porque as lutas que vêm contra nós é Ele que peleja. Você vê, é que muitas das vezes nós não paramos para analisar. Mas naquele tempo que Abraão vivia, ele vivia no deserto, ele não tinha casa, ele vivia em tendas, andava para um lado, para o outro, mas nunca faltou nada, nunca aconteceu nada. E o que se levantava contra a vida dele era Deus que estava no comando, porque ele confiava no Senhor. E hoje o que está se levantando na sua vida não é para a sua derrota, mas sim para a glória do Senhor. Não fica com o teu coração aflito, o teu coração preocupado. Não fica desanimado. Levanta a tua cabeça. É o momento de você dar glória, porque você está passando por uma luta e essa luta não é sua, mas sim do Senhor. É onde você vai ver a transformação do coração de quem está ao seu redor, vendo a tua vitória, porque vão ficar envergonhados. Quantos estão julgando a sua causa? Quantos estão falando para você que não vai dar certo? Mas o Senhor fala, confia nele, porque ele é contigo. Como ele foi com Abraão, ele é com você hoje. As promessas de Abraão, as bênçãos de Abraão, é nossas bênçãos, porque assim diz a palavra que nós somos co-herdeiros das promessas de Abraão. Mas para isso você tem que estar seu coração 100% no Senhor, confia no Senhor, não fica olhando para as lutas, não fica murmurando, não fica colocando coisas na tua cabeça, ouvindo a voz do diabo falando que não vai dar certo, que é tanta luta, é tanta dificuldade. Não vai dar certo. O Senhor hoje confirma contigo que Ele foi com Abraão em tudo e tudo Ele abençoou. E aqui você vê que na velhice dele, ele queria o quê? Queria arrumar uma pessoa, uma mulher da descendência da família de Abraão para o filho. E aqui você vê que é um dos pontos principais que o Senhor quer que nos ensinar. O Senhor ele nos ensina assim, maldito o homem que confia no outro homem. Você vê que Abraão ele não tinha condição de ir atrás de uma pessoa para o filho dele, mas ele confiou no servo dele, naquele que era o principal, naquele que esteve sempre com ele. E ele fez o que o servo jurar, que ia preparar, que ia arrumar uma mulher da descendência de Abraão, da mesma linhagem, da mesma família. E às vezes o que acontece com você, você tem que tomar decisão. Você tem que, Deus está preparando alguém especial no teu relacionamento e você está com o pé atrás, você não está confiando, mas Deus já tem te dado sinais que é com ele ou com ela que você tem que viver. Você, mulher, está procurando um marido e ali Deus já tem dado sinal, mas você quer transformar, você quer que ele seja igual que você quer. E você, mulher, está procurando um homem. Você, homem, está procurando uma mulher e você quer que ela seja igual você quer. Não é assim.
Você tem que falar para Deus transformar ele conforme a palavra dele. Você tem que pede para Deus transformar aquela pessoa conforme a vontade dele, porque Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que vai encaixar você, aonde vai completar você. Porque você quer uma pessoa para você manipular, não é assim que funciona. Entrega na mão do Senhor. Se Deus trouxe você até aqui, confia, porque Deus vai transformar e cada um tem o seu tempo de amadurecimento, de transformação. Como você está tendo o teu, porque você duvida das obras do Senhor até hoje. Então confia no Senhor. Ó, outro ponto aqui, ó, no versículo 10. Ó. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto ao poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. Você vê aqui que quando Deus está no comando, Ele dá a direção, Ele prepara tudo. Você vê que esse servo dele aqui tomou consigo uma riqueza. Naquele tempo tinha riquezas, camelos, as especiarias, tudo ele pegou para dar de presente. Era costume na época dar o melhor para a família da noiva. E você vê aqui que o homem Deus colocou no coração dele a direção que ele tinha que fazer. Protegeu ele na viagem, livrou de assalto, livrou de tudo. E fez ele o quê? Deu a sabedoria para ele fazer o quê? Dele chegar no tempo que as moças, as donzelas iam pegar água. E ele colocou os camelos ali, próximo. E olha só como que Deus trabalha. É isso que eu e você temos que entender. Quando nós oramos para Deus, pedimos direção para Deus, com sinceridade do coração e confiamos, Deus prepara toda a situação. Olha a oração que o servo dele fez para Deus. Disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dai-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja a quem designar ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso, que fizesse beneficência ao meu Senhor. Você vê o que o Senhor quer nos ensinar nessa outra parte. Você vê que a oração, como até o Senhor tem nos ensinado, que a oração ela tem que ter objetivo. Não é você ficar falando, não. Ela tem que ter objetivo. Você vê que o servo saiu de lá com um propósito, para achar uma pessoa que era da descendência de Abraão, uma pessoa que ia agradar o filho dele, que ia agradar Abraão. E o homem aqui não sabia, não conhecia nada, não conhecia ninguém. Mas Deus sabia, porque Deus conhecia esse homem, conhecia a intenção do coração dele. E você vê que a oração dele foi uma oração específica. E não foi para ele, foi para Abraão, para que ele viesse fazer o quê? A vontade de Abraão, mas também que Deus abençoasse o serviço dele que foi dado na mão dele. Pois ele não conhecia ninguém, não sabia quem era ninguém, mas na simplicidade da oração, Deus estava com ele. E assim hoje o Senhor fala para ti, ora para Deus com sinceridade, peça para Deus o que você deseja, especificamente, porque Deus vai mudar a tua história. Deus está esperando você abrir o coração sincero na tua oração. Mas você tem hora que você ora, mas você fica com aflição no coração. Você tem pressa. Você quer resolver, mas da sua maneira. Quando Deus está te mostrando como você tem que fazer, você não faz. Você fica com dúvida. Deus tem te dado a bênção e você ainda está com dúvida. É sinal que você não está confiando no Senhor. E o Senhor está dizendo, confia nele como esse servo confiou. E aqui está a resposta. Ó. E sucedeu que,
antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betel, filha de Milcá, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o ombro. Você vê, a palavra de Deus nos ensina que antes dele terminar a oração, quem apareceu? Rebeca, cujo pai era Naor, irmão de Abraão. E aqui o Senhor mostra, quando você confia na oração, quando você confia na vontade do Senhor, quanto menos você espera, a bênção está na sua frente. Como a bênção já está na sua frente. Deus já te deu ela. Mas você quer mais, você quer do teu jeito. E o Senhor fala de vai transformar do jeito que você quer. Mas para isso é necessário você confiar no Senhor, confiar na transformação. Por quê? Porque tudo tem um propósito, tudo tem um significado, tudo tem uma direção. E aí Deus faz com que tudo venha a ser mudado e venha a ser transformado segundo a tua vontade. E a resposta do Senhor vai vir, como veio para esse servo. E continuando, e a donzela era muito formosa à vista, virgem a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: Bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Amém? Você vê? Do jeito que ele pediu a oração, do jeito foi feito. E tem um detalhe aqui, que é esse detalhe que eu e você temos que entender. Toda a bênção do Senhor, ela não vem da nossa mão, nós temos que ir atrás. Nós temos que buscar. Porque você vê aqui, ó. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. O servo viu aquela donzela e ele foi o quê? Foi correndo atrás dela e falou para ela o que ele tinha falado para Deus, porque ele confiou na oração dele. Ele disse na oração dele que se chegasse alguma mulher ali, ela fosse receber, ele fosse falar assim: você me dá, posso beber dessa água, você me dá um pouco de água e dá água para os meus camelos sem ele pedir. Essa foi a oração dele. E ele fez conforme a oração. E muitas das vezes você está pedindo para Deus alguém, você está pedindo para Deus uma mudança, você está pedindo para Deus uma cura, você está pedindo para Deus uma restauração no teu casamento, seja o que for que você está pedindo para Deus. Você está pedindo daquela forma, Deus mostra para você e te coloca paz no coração seu. Só que na hora você muda os teus pensamentos. A bênção não vai chegar. Porque você não confiou na oração que você está fazendo para Deus. Na hora que você ora, na hora que você, teu coração vem em paz, é nessa hora que Deus ouviu a tua oração e fica firme nessa oração, nesse propósito que você pediu para Deus. E vai atrás, busca, continua caminhando, porque você vai ver a bênção do Senhor chegar até você. Agora, se você muda no meio do caminho, a tua oração, a tua atitude, quando você depara com a situação, quando você vê a solução, você muda no meio do caminho, aí logicamente que você não vai ter a resposta do Senhor. Então o Senhor hoje está alertando, está nos ensinando que nós temos que fazer o quê? Confiar na oração que nós fizermos. Temos que confiar na vontade do Senhor, porque Deus sabe o que é melhor. Então nós temos que ter essa certeza, essa confiança. Não importa o tempo de igreja, não importa o tempo que você tem no conhecimento da palavra, importa que você tem que confiar no que você fala. Quando você pede para Deus, você fica firme no que você pediu e confia e espera no Senhor. Amém? Abra seu coração, deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.